foi muito além de só evitar uma gravidez, foi muito além de só conhecer o meu ciclo. Fernanda, você não só ensina a gente a nos prevenir, como você também está salvando nossas vidas, minha, da Priscila, de todas as outras que já estão e as que vão entrar também. E assim, só gratidão. É só isso que eu tenho que te falar. Boa noite, sejam muito bem-vindas aqui nessa vida que eu chamo de a sua vida livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. A ideia hoje aqui é dividir um pouco com vocês, né, essas experiências das minhas alunas, tanto a Priscila, que já está agora completando 2 anos dentro do Domínio do Seu Ciclo, né, 2 anos que ela vem aplicando esse método, e vai contar um pouquinho para vocês como é que está sendo essa experiência. E a Mônica, que é uma outra aluna que está iniciando essa vida agora, tá? 6 meses nesse processo, e eu quero que vocês depois descubram qual é a semelhança entre a Mônica, que está há 6 meses, e a Priscila, que está há 2 anos. Deixa eu colocar aqui na sala a Mônica também. Oi, Mônica! Oi, gente, boa noite. Boa noite! Boa noite, Mônica. Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana, autora do livro Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender, e faz 2 anos que eu venho ensinando para as mulheres um método que ensina elas a prevenir uma gravidez sem usar anticoncepcional. Elas não precisam tomar chá, não precisam fazer simpatia, não é nada. É tudo baseado no conhecimento do próprio ciclo menstrual. Né? Eu me utilizei do meu conhecimento como professora, né, universitária de fisiologia, e a minha experiência de mulher que nunca usou anticoncepcional. Eu nunca pude usar anticoncepcional. Eu tinha um problema vascular que foi descoberto na adolescência, e aquilo os médicos falaram, você nunca vai poder usar anticoncepcional. E aí começou a minha peregrinação, né, o que é que eu ia fazer agora sem poder usar anticoncepcional, e depois de muita caminhada, eu me deparei com um conhecimento muito rico, né? Eu sou fisioterapeuta, me formei em fisioterapia, mas não segui a carreira de fisioterapeuta. Eu fui para a academia, fui estudar mais para ser professora universitária. E nessa de ir atrás de estudar, né, acabei parando aqui no interior de São Paulo, fui fazer uma pós-graduação em Fisiologia Humana na USP, e me deparei com um conhecimento muito incrível, que é o funcionamento do corpo da mulher, né, a fisiologia humana feminina. E dali, aí eu achei o ouro, né, e peguei esse conhecimento, usei a minha vida inteira, até que um belo dia, depois de escrever meu livro, né, o Como Você Funciona, lá dentro do Como Você Funciona tem um capítulo que fala sobre o ciclo menstrual, sobre tensão pré-menstrual, fala um pouquinho ali da saúde da fisiologia feminina. E aí, na época, eu criei um Instagram para divulgar o meu livro, né? Os livros foram vendidos, esgotados e tudo mais. E um bocado de mulher veio falar comigo para saber assim, eu queria saber mais sobre a TPM, eu queria saber mais sobre o ciclo menstrual, como é que é isso, não. E eu vi ali, então, uma demanda, que tinha muita mulher querendo saber como é que o corpo dela funcionava. E eu falava, poxa, e eu adoro ensinar isso, né? Eu sou professora, aliás, e nessa época eu dava aula em Brasília. Eu lancei o livro em 2018 e já estava morando em Brasília nesse período, dando aula numa faculdade lá, dava aula para enfermagem, biomedicina, fisioterapia, para vários cursos. E a Priscila, que está aqui com vocês agora, era minha aluna quando ela estava, acho que no primeiro ano da biomedicina. E eu dava aula naquele período, 2018, 2019. E aí foi quando, em 2019, eu já apaixonada por esse assunto, falei, vou desenvolver um curso para isso. Eu quero ensinar para as mulheres tudo isso que eu faço hoje. Eu vivo sem anticoncepcional e sem engravidar, e eu sou muito segura. Eu quero ensinar isso para mais mulheres. Como é que eu vou começar isso? Né? A pessoa tem que começar do começo, é aquela coisa, às vezes não tem coragem, né, de começar, dar um pontapé inicial ali. E eu falei assim, eu preciso testar com alguém, né? E a Priscila me mostrava uma aluna, né, muito aplicada, muito inteligente, eu corrigia as provas da Priscila, eu falava assim, nossa, Priscila, ela é uma boa, vamos dizer assim, você foi minha cobaia, né, Priscila, mas você aceitou, foi um convite que eu fiz, falei, Priscila, eu desenvolvi um método e eu queria saber se você topa tentar usar ele, e eu acho que na época, Priscila, depois você me lembra aqui, porque eu não me lembro se você estava parando de usar o anticoncepcional e coincidiu, ou como é que foi? Conta aí a história. Aliás, você já muito bem-vinda, Priscila.
Tem muito tempo que eu não vi a Priscila assim pessoalmente, está até com cabelão já. Seja bem-vinda. Me ajuda aqui a lembrar dessa história. Como é que foi? Porque já tem 2 anos e, né, muita coisa já aconteceu desde então. Boa noite a todas que estão nos assistindo. Como a Fernanda falou, eu sou a Priscila, tenho 22 anos e faz 2 anos que eu parei de usar anticoncepcional. Então, a minha questão era que eu queria deixar de parar de usar o anticoncepcional, inclusive eu falei isso no depoimento, né? Que eu acho que algumas de vocês já assistiram também, provavelmente. Eu queria deixar de parar, só que eu ficava muito insegura de engravidar a qualquer momento, né? Eu tinha a opção de usar o preservativo, só que aí sempre vinha aquela insegurança, né? Aquele medo. E aí eu pensei, tá, vou parar. Só que aí ficava naquela, tá, mas a Fernanda tá gravando vídeos pro Instagram, só que aí eu não sei quanto tempo dura o meu ciclo, não sei se é de 30, de 35. Aí sempre ficava mandando no direct, né? Professora, mas isso aqui é assim ou assim? Aí você ia lá e respondia. Era desse jeito. Aí eu peguei, tá. Então a Fernanda lançou o programa, então eu vou para dentro. Eu quero viver sem anticoncepcional, quero aprender, quero ver como que funciona. E foi isso. Exatamente. Então, agora vocês viram então, a história da Priscila. Isso foi, meninas, entre outubro e novembro de 2019. Eu estava ainda dividindo, eu estava dividida. Eu dava aula na faculdade, lá em Brasília, e fazia os vídeos para a internet. E bem assim foi até agosto de 2020, quando já tinha começado a pandemia, e eu estava para me mudar para o Canadá, que eu ia fazer um pós-doutorado no Canadá. E aí veio a pandemia, eu deixei o meu emprego em Brasília, porque eu já ia para o Canadá mesmo, e falei assim, eu vou abraçar, enquanto sai meu visto, eu vou botar toda a minha energia nesse curso. E então já estou aí, né? Estamos na 10ª turma agora, para você ver que muita coisa já aconteceu, né? Então vamos entender, só para vocês entenderem a história do começo de tudo. A Priscila queria parar, tinha medo, como é que ela ia fazer? Mas por sorte ela tinha uma professora do lado ali que ela se aproveitava e perguntava. Eu nem lembrava disso, foi ótimo. Graças a Deus. Foi ótimo você me lembrar disso aí. E aí eu quero saber a Mônica. A Mônica se encontrou. Conte aí, Mônica, seja muito bem-vinda. Vamos contar para as Oi, meninas boa como é que noite. foi que você chegou até aqui. Meu nome é Mônica e eu tenho 31 anos. Sou mãe de uma menininha de 4. Então, eu tomei o anticoncepcional praticamente 14 anos. Eu decidi parar, assim, o pontapé inicial para mim parar o anticoncepcional foi o AVC que a minha mãe teve. Minha mãe teve um AVC hemorrágico muito grave. Hoje ela não está mais aqui. E isso foi, assim, o que mais me incentivou. Eu já tinha um pouco de vontade de parar, mas eu não sabia o caminho, né? Então, foi assim, tudo destino, porque eu marquei um dia uma consulta com a ginecologista, porque eu já estava decidida que eu não ia mais tomar o anticoncepcional, só que eu não sabia o caminho que eu ia trilhar, eu não sabia como que eu ia me prevenir e tal. Então, eu tinha marcado para mim poder tirar essas dúvidas com ela. E num dia, eu passando na internet, eu encontrei a Fernanda falando sobre a semana do Domine Seu Ciclo, né? Que foi quando eu me interessei e comecei a seguir ela, ver os vídeos, assistir as lives. E ali eu encontrei o meu caminho. Dali eu fui atrás, enfiei de cabeça e estou aqui hoje. Já 6 ciclos sem o anticoncepcional. 6 ciclos. Você vê como passa rápido, né, Mônica? Passa muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Uhum. Então, a Mônica, veja que a Mônica, ela já foi atrás de algo nesse sentido, né? Assim, quero encontrar alguma coisa que me previna a minha gravidez sem que seja hormonal, né? Tem muitas mulheres, meninas, eu compartilho com vocês lá no grupo, né? De vez em quando eu mando uns prints para dividir com vocês a minha angústia, né? De ouvir as mulheres falando que isso é mentira, que isso é enganação, que isso deve ser golpe, né? E como assim? Porque realmente é uma realidade tão... embora para a gente seja muito óbvio que funciona, porque a gente está aqui vivendo, eu há 14 anos, a Priscila 2, você há 6 meses, que daqui a pouco vai virar 14 anos também, né? Para as outras, não, porque elas foram ensinadas a usar o anticoncepcional
E elas foram ensinadas que só o anticoncepcional previne a gravidez. E outra, o profissional que está com o poder da contracepção na mão, infelizmente, é o médico. E o médico, na maioria das vezes, ele medicaliza, ele não vai atrás de soluções naturais, ele pensa logo no que é mais prático. E o que é mais prático? Medicalizar. Né? Mesmo as políticas de saúde do Brasil, se você for ver, não vai educar a menininha adolescente que está engravidando, não. Ela é para tomar anticoncepcional. Então, está muito enraizado na sociedade que só o anticoncepcional previne a gravidez. E, assim, é só uma questão mesmo de tempo. Eu acho que com o tempo, isso vai virar algo... Com o tempo, vai demorar um pouquinho. Mas, assim, com o tempo, eu acho que isso vai ser o novo normal, né? Porque as mulheres vão tomar essa consciência. Muitas aqui não sabiam, não faziam ideia de que isso era possível, que estão aqui assistindo a gente agora. E agora, a sementinha já tá plantada na cabeça dela. Milhares de pessoas assistem os meus vídeos no Facebook, eu acompanho essas meninas. E elas chegam desconfiadas. Ah, tá bom. Ah, tá certo. E outras já falam assim... Nossa, sério? Por isso, eu tenho tudo isso, eu sinto tudo isso. Então, assim, de cada 20 comentários que chegam, 18 são mulheres dizendo: eu também tenho dor de cabeça com anticoncepcional, eu também perdi a libido, né? Em relação a isso, como é que era vocês antes, enquanto usavam anticoncepcional, e depois? Uma mudança assim mais intensa. O que é que vocês perceberam de mudança ao deixar de usar o anticoncepcional? Bom, a mudança é gigantesca, né? A gente consegue, sem dúvida nenhuma, a distinguir e nos primeiros sintomas ali você já sabe se você tá ou não no período fértil. O aumento de libido é enorme, é gigante. É uma coisa assim que não tem como a gente sentir com o anticoncepcional. Não só a questão da libido, como a nossa disposição aumenta, a nossa energia vai lá em cima. É muito, muito diferente quando a gente toma o anticoncepcional. A gente é duas pessoas, uma antes e uma após a gente deixar de tomar, porque a vida muda muito. Nosso sentimento, assim, ó, a gente se sente linda, a gente se sente maravilhosa quando para o anticoncepcional. É um período, gente, que só quem passa sabe descrever, não tem explicação. Muda assim, ó, não só a questão hormonal, parece que a tua cabeça, a tua mente se abre para um tanto de possibilidade que a gente não conseguia enxergar em antes. Como eu pensei, eu falei, meu Deus, se existe isso para não engravidar, se existe um método da gente conseguir não engravidar sem o anticoncepcional, quantas coisas a mais pode existir também que a gente não consegue enxergar? É uma descoberta atrás da outra, é sensacional. Essa é a palavra. Então, a Mônica foi maravilhosa, né? Ela falou tudo, descreveu tudo perfeitamente. Em relação ao meu caso, o que eu percebi, assim, de maior diferença, né, depois que eu parei de usar o anticoncepcional, foi a libido que voltou. Porque quando eu usava anticoncepcional, não tinha libido nenhuma, zero. E aí depois que eu parei, né, que eu fui observar o meu corpo, os sinais, aí eu me liguei, a libido tá aqui, ela existe, ela não morreu. Era só o anticoncepcional. E quando você estuda e vê, né, o que a Fernanda fala e aplicar no seu corpo, ver que realmente acontece, é verdade, é mágico. É o que a Mônica falou, é incrível. Só sensações boas. É claro que tem ali a menstruação, né? Os sinais do período não fértil. Mas tudo isso é muito bom. Você vê ali de fato acontecendo, sabe? O que você estudou, o que você está vendo, você consegue aplicar exatamente no seu corpo. E isso é magnífico. Assim, às vezes a gente fala isso com muita facilidade porque a gente já vive isso. Mas eu tenho certeza que tem muita mulher aqui que não entende ainda o que é isso, né? O que é perceber o sinal do período fértil? Como assim? O que é esse sinal do período não fértil que elas estão falando?
Por isso que eu até evito falar nas minhas lives lá, porque as meninas, aí é que elas falam que eu estou mentindo. Porque é tão pouco falado isso, apesar de ser tão simples, porque a nossa vida é isso. A nossa vida é o quê? Sinal do período fértil, sinal do período não fértil. Ninguém está olhando o calendário, a gente está olhando o nosso corpo, não é verdade? Uhum. Mas para elas ainda não bate. Não faz sentido, né? Aí eu vou só falar assim para elas o seguinte, meninas que estão aqui, é basicamente assim. Todas as alunas que entram aqui no programa Domine Seu Ciclo, elas são treinadas a desenvolver 3 habilidades nelas. 3 habilidades. A primeira elas aprendem como é que o ciclo menstrual funciona. Basicão. Elas já começam aprendendo o que é o ciclo menstrual e quais são os hormônios que agem no corpo delas. Depois, elas aprendem que no ciclo menstrual a gente tem 3 etapas: menstruação, período fértil, período não fértil. Ou seja, vai ter um período que você vai estar sangrando, vai ter um período que você vai estar na sua fase fértil, que é aquela que você pode engravidar, se você não se cuidar. E o período não fértil, que é o período onde o nosso corpo não possibilita uma gestação. Aí, aqui dentro do programa, eu desenvolvi ferramentas e habilidades para que elas aprendam a olharem para elas e dizerem assim: estou fértil hoje, não posso ter relação desprotegida. Ou então, ai amor, hoje eu tô no período não fértil, a gente pode ter relação desprotegida. Aí elas falam: meu Deus, relação desprotegida, sem anticoncepcional, sem engravidar, essa mulher é louca. Na verdade, muitas falam assim: eu nunca procurei isso porque eu nunca nem pensei que fosse possível. Como é que eu ia procurar uma coisa que eu nem sei que existe, né? E é aí esse trabalho que a gente vem fazendo de formiguinha, que é conscientizando elas de que sim, existe e que é possível, né? A Jailda falou, isso é como fazer tabelinha? Não, Jailda, isso não é fazer tabelinha, tá? Porque a tabelinha, ela se baseia em cálculo somente, né? Calendário, e isso não funciona. Porque o nosso corpo, ele está sempre se ajustando ali, sempre mudando. E quando isso acontece, a nossa menstruação muda, a data da menstruação muda a data da ovulação. E se você não conhecer o seu corpo, você nunca vai saber quando é que você está ovulando, quando você não está. Então, não é tabelinha, tá? Esse método aqui não é tabelinha. Então, eu perguntei em relação a essas mudanças, né? Como é que foi? E aí eu quero saber da Priscila, que já tem mais tempo. Priscila, você se lembra da ocasião onde você, já depois de aprender o método, onde você se viu numa situação, como é que eu posso dizer? Tipo assim, o ciclo deu uma desregulada, sabe? Deu uma desregulada. E você já tendo dominado o seu ciclo, como é que foi esse momento para você? Se é que você passou por isso? Sim, já aconteceu. E é uma das coisas incríveis, assim, do método. Por quê? Por exemplo, a menstruação, eu lembro que antes de passar pelo método, né, e tudo mais, a menstruação atrasava, assim, 3 dias, 2 dias, e eu ficava louca. Eu ficava louca pensando que eu tinha engravidado. E aí era aquela dor de cabeça, sabe? Que eu tenho certeza que algumas de vocês já passaram por isso. E depois de aplicar o método, se a menstruação atrasa, eu tenho plena consciência, né, do que foi, do que aconteceu. Então, assim, esse domínio é incrível, é sensacional, assim, porque você não fica naquela situação, né, de achar que tá grávida, sabe, aquela dor de cabeça que gera, porque você se conhece, você aprendeu, você tem total domínio do ciclo mesmo. É exatamente isso. Eu falo para as meninas, né? Que algumas vêm e falam assim: ah, mas meu ciclo é muito irregular, né? Como que eu faço com o meu ciclo irregular? E aí eu tento explicar para ela que quando você conhece, né, o seu ciclo, você sabe exatamente como é que fica o seu corpo no seu período fértil, como é que fica o seu corpo no período não fértil, mesmo que a sua menstruação atrase, que fique desregulada, como você já tem o conhecimento sobre você em cada período, não tem como, é como você falou, não tem como você não saber. Eu acho que a Mônica comentou isso na nossa conversa, né? Pode atrasar 50 dias que eu vou saber onde é que eu tô, né? É A Tainara verdade.
Fala, Mônica, fala pra gente em relação a esse domínio, né, que a gente tem, desenvolve aqui. Quando a gente aprende a olhar para dentro, a se olhar, porque quando a gente toma o anticoncepcional, a gente está no automático. Automático. Anticoncepcional, pausa, menstruação. Anticoncepcional, pausa, menstruação. A gente não se preocupa em ver os nossos sintomas, em olhar para o nosso corpo. A partir do momento que a gente para e volta a olhar para a gente, tudo muda. A gente enxerga período fértil, a gente enxerga período não fértil. A gente sabe se hoje eu posso ter uma relação desprotegida ou não. Então, assim, nesses 6 ciclos que eu tô hoje, eu achava que a minha menstruação ia ser totalmente desregulada devido ao uso contínuo de muito tempo com o anticoncepcional. E não foi. Foi regradinha. E hoje eu sei te falar. Se a minha menstruação atrasar, se meu período, por algum motivo, atrasar, eu vou saber se eu estou fértil ou se eu não estou fértil. Isso daí eu sei, assim, de olhos fechados mesmo, dá para saber, não tem como. A partir do momento que a gente começa a escutar, começa a aprender e a se olhar, não tem como a gente errar mais. É muito, muito bom. Você vê, né? Por isso que eu chamo vocês aqui, né, para conversar. Hoje a gente estava no grupo conversando e a Mônica falou: ai, tô nervosa para falar. Eu disse: olha, não vamos marcar nada, vamos combinar nada, vamos só chegar lá e conversar. Porque é isso aqui. Tudo isso aqui é o que as meninas vivem, não tem script nenhum. Tá com essa dúvida, mas precisa muito disso. Você quer viver sem anticoncepcional, você quer ter uma vida mais saudável, não quer sofrer com essas dores, né, que você sente, seja dor de cabeça, seja dor no ato sexual, seja sua ausência de libido, relacionamento com o marido que não tá bom, que teve essas histórias que estão se repetindo aqui dentro do programa, a menina vem porque tá mal com o marido, porque ela não procura ele, e aí ele acha que ele, né, tá com outra, ou ela não quer a relação porque é dolorida. Gente, isso é sofrimento. A gente está aqui para ajudar vocês a verem o que é possível. Essa realidade aqui é possível. Como eu vou saber se estou no período fértil? Porque eu não colhei meu ciclo menstrual. Quero saber para parar a injeção. Ó, Jailda, você só vai saber realmente quando você parar a injeção, tá? Quem está aqui que ainda usa a pílula, mesmo raciocínio, você só vai conseguir se observar quando parar a pílula. E é o seguinte, parou, os sinais já vão começar a aparecer. Por quê? Porque o seu corpo já vai começar a funcionar do jeito que a natureza criou o seu corpo para ser. Só que com o anticoncepcional, você está bloqueando o seu corpo, está bloqueando o seu ovário de produzir os hormônios que fazem você ter período fértil, ter período não fértil. Eu também tinha a mesma dúvida, eu tinha o mesmo medo, porque eu ficava como, tipo assim, meu Deus, eu não tenho sinais, eu não vou enxergar os sinais em mim. Mas, Jailda, é assim, ó, a gente para, a gente aprende e a gente fica super ansiosa para o primeiro ciclo vir, para a gente ver o nosso hormônio, o nosso corpo funcionando. Ali você consegue distinguir tudo, porque tudo que a Fernanda te fala, tudo que ela passa no curso, é o que vai acontecer realmente com o teu corpo. Então, você viu ali um sinalzinho, você já vai correr e já vai saber, nossa, eu tô começando o período fértil. Nossa, eu saí do período fértil, agora eu tô no não fértil. E é assim, ó, a Fernanda não é uma pessoa que vem aqui, te fala, gente, para o anticoncepcional porque eu tô te ensinando a você não engravidar, né? Ela te pega pela mão, ela te guia, não fala para você para e te deixa. Qualquer dúvida, qualquer observação diferente que você tiver no teu corpo, ela tá te mostrando. Eu já tirei foto. Gente, eu tirei foto uma vez, logo no meu primeiro ciclo sem o anticoncepcional, do muco que eu tive, porque ela explica isso pra gente. Fernanda, isso aqui é do período fértil, não é? Mandei uma foto para ela e era. Então, tudo que você está aprendendo no curso, tudo que ela te fala, é o que vai acontecer com você. E ela te cata pela mão, vai te guiando, vai te levando, vai te mostrando o caminho. Não é simplesmente um curso que você para e fica ali perdido no meio do caminho. Ela te leva, ela te mostra, ela te ensina. E é maravilhoso, porque o nosso corpo está trabalhando, o nosso corpo está funcionando. Como eu falei, o anticoncepcional a gente fica no automático. Quando a gente para,
Até é engraçado, porque parece que quando a gente começa a menstruar, é um tabu. A menstruação é um tabu. Eu falei pra Fernanda um dia que eu tinha vergonha de comprar absorvente no mercado. Eu morria de vergonha. E uma coisa tão natural. A gente para o anticoncepcional e a gente aprende a olhar pra gente, a gente não vê a hora de menstruar, a gente não vê a hora de ver o nosso corpo funcionando e sabendo que tá bem porque tá funcionando. A gente não tem isso quando toma o anticoncepcional. A gente parece que, como eu disse, a gente está cega. A gente está cega, a gente não enxerga. Parece que a gente fica assim, ó. Gente, quando para o anticoncepcional é uma coisa maravilhosa. Porque a gente se vê, a gente se olha, a gente se sente. É totalmente diferente. É uma vida antes e uma vida depois. E, assim, inexplicavelmente é isso. E é nítido, é muito nítido. Não é, assim, um sinalzico de nada. Tipo, passou, eu não senti. É muito, muito nítido. É absurdo. O nosso corpo humano, o nosso funcionamento é, assim, inteligentíssimo e a gente não conseguia enxergar isso com o uso do anticoncepcional. É isso mesmo. Gente, a Mônica me fez arrepiar aqui umas 4 vezes. Mas, A gente, Mônica é arrasou, verdade. gente. Já Falou isso. tudo. A gente se sente, ó, a gente se sente. Eu vou fazer um postzinho só disso. A gente é isso, a gente se sente. Vocês. A gente se sente. É simples assim, assim. A gente se sente. Na verdade, eu dou um vocabulário para vocês, né? Ó, isso é X, isso é Y e isso é Z. X vai estar presente em tal momento, Z só em outro momento, tá? X e Z nunca estão juntos. Então, você vai aprendendo a ler o seu corpo aqui dentro. É uma alfabetização, né? Você vai, talvez, ver o seu corpo de um jeito que você nunca viu. Ou de um jeito que você não vê há 20 anos, talvez, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que o saber liberta, né? E é exatamente isso, assim, antes você se via totalmente presa, né, a uma ideia, e depois de você estudar, de você saber, de você se conhecer, é libertador, assim, é muito transformador, entendeu? É incrível. Não, é exatamente isso. A gente se sente liberta, a gente se sente livre daquela gaiola que a gente cresce vendo. A gente cresce com aquilo dentro de casa e quando a gente abre a portinha e começa a voar, é libertador. Exatamente o que a Priscila falou. E esses dias eu estava, né, eu estou sempre, eu gosto de filosofar um pouquinho, né, vocês veem lá de vez em quando as minhas mensagens, né, e aí eu estava aqui em casa e uma lagartinha, né, que estava no casulinho, e aí eu vi aquilo, e tudo que eu vejo eu penso nas minhas meninas, né, claro, e aí eu pensei, caramba, isso aí daqui a pouco vai virar uma borboleta, né. Era uma lagartinha que estava se rastejando aí, andando com dificuldade. Depois ela tá ali na pulpazinha, num casulo, e vai virar borboleta. Aí eu falei, gente, é o que as meninas vivem. Porque elas chegam para mim falando, nossa, Fernanda, eu não aguento mais. Eu tô sem libido. Ou eu tenho muita tontura, dor de cabeça. Eu perdi a minha visão periférica. Eu tive tanta dor de cabeça esses dias que eu tive náusea, né? Vomitei. Eu não como direito. Quer dizer, uma vida de sofrimento e que ela está ali vivendo aquilo, se medicando, comprando um remédio para dor de cabeça que não passa nunca porque é todo dia, sem comer direito, ela está até inchadinha, porque às vezes o anticoncepcional deixa elas inchadinhas, né? Mais inchada, retenção de líquido, e não é porque ela está gorda, é que ela reteve muito líquido ali, mas ela nem está comendo bem, porque ela tem náusea, ela tem enjoo, ela não come bem, que era o caso da Valquíria, uma aluna minha, da época, um pouco depois da Priscila, a Valquíria. Ela falou assim, eu não como, eu não tenho vontade de comer. Da hora do almoço eu estou sem vontade de comer, porque eu tenho muita náusea. Então, o que acontece? É uma vida de rastejar, de sofrimento, e nananã. E aí, quando eu falo assim, ei, eu posso ajudar, eu consigo te ajudar aí. Se você quiser receber aqui a minha ajuda, nisso eu posso te ajudar. Outras coisas não, mas nisso eu posso. Você quer minha ajuda? E aí é quando aí vocês aceitam olhar para dentro, que é o período do casulinho, que vocês estão ali, ó, crescendo
assimilando o conhecimento, olhando para dentro de vocês, e eu falo, né? Não sou eu que estou ensinando, é 50%, 50%. Eu ensino, os outros 50% são vocês, né? Vocês pegando aquilo e olhando para vocês e falando assim, é isso mesmo, vou anotar, né? Nossa, eu olhei isso aqui, manda mensagem para mim, gente, eu percebi isso, né? Vocês vão juntando as pecinhas do quebra-cabeça, né? Ou como falou a Rose, eu tinha os fios, eu tinha uma ideia, eu faltava só juntar aqueles fios que estavam soltos, né? E aí, quando vocês aprendem, quando vocês dominam o ciclo, faz isso aí que a Mônica acabou de fazer, sai da gaiola e vai voar. Que eu acho que Vamos assim, voar. que toda mulher merece viver, minha gente. Toda mulher Com merece certeza. ter acesso a isso. Gente, a nossa vida já é muito sofrida, a mulher já sofre por tanta coisa, que a gente não precisa tocar nesse assunto aqui, uma questão social, política e, sei lá, filosófica. Não vamos tocar nesse assunto, mas por conta disso, aí que a gente tem que viver essa mulher que a gente nasceu para ser. Ser o mulherão que tem que ser, né? Que, igual a Mônica falou, se sentir mais linda. Eu, esses dias, estava ouvindo um podcast, não lembro de quem foi. Ou foi um Reels, alguma coisa na internet, falava assim, alguma coisa na sua casa pode não estar bom e talvez isso não te afete. Agora, se você tem uma família, você é a mulher e você não está bem, todos em sua volta vão sentir mal também. Porque a mulher, dentro de uma casa, ela é o centro, a energia dessa mulher, a alegria dessa mulher. Tudo isso interfere na vida dela, em torno dela ali, o marido, os filhos, os amigos, todo mundo é influenciado pelo que essa mulher está vivendo. Então, se essa mulher está triste, se ela está em estado deprimido porque ela está usando anticoncepcional, ela está insatisfeita no relacionamento, que ela não está conseguindo dar conta ali, ela está mal com o filho dela, tudo isso vai atingir pessoas em volta dela. Então, tem muita mulher por aí sendo rotulada de deprimida, mal amada, o que eu acho pior dos comentários que se possa fazer para uma mulher, mesmo que seja mal amada, pelo amor de Deus. Eu já ouvi um profissional falando isso, até tirei aquele cara, nem vejo mais, porque eu acho um tremendo desrespeito para a mulher. Então, essa mulher que para de usar o anticoncepcional, ela não só ela, e vem fazer o domínio do seu ciclo, né? Eu estou falando por mim, porque esse método é o que eu ensino e é o que é o que está transformando vocês. Então, eu falo do meu método. Vocês vindo para cá, não tem outra solução, não tem outro resultado. Todas vocês que entraram, seguiram o passo a passo certinho, participaram das aulas, assistiram, tiraram as dúvidas nas sessões de dúvidas. Nenhuma chegou para mim para dizer, eu vivo insegura, esse método não funciona. Por quê? Porque é muito fácil, é muito simples. Porque qual é a ferramenta que vocês precisam usar? O corpo de vocês, que está aí. Meninas, e assim, tem muita gente que vem aqui às vezes falar comigo e eu fico um pouco assustada, fico com um pouco com medo, porque algumas têm uma falsa segurança de acharem que já sabem, sabe? Elas às vezes dizem assim, eu já vi o muco, só com o muco eu já consigo saber que eu estou fértil ou que eu não estou. Falo, tem cuidado, porque nem sempre o muco está presente. Hoje eu estive com a Adriana Castro, ela foi uma consultoria, e ela dizendo, sabe, eu não consigo ver meu muco, não consigo. Mas eu sei quando eu estou fértil, quando eu não estou. Por quê? Porque ela está usando outras coisas que a gente aprende aqui, são mais de 34 sinais. Então, o muco é uma das ferramentas que eu ensino para vocês, né? E aí, que eu queria saber de vocês, que mensagem assim, você daria para essas mulheres que estão tentando sozinhas, que querem se arriscar sozinhas? Você acha que é seguro? Ou vocês que já passaram aqui pelo método, o que é que vocês recomendariam para essas meninas? A minha mensagem é pare. Porque não dá certo. A qualquer momento você pode ter uma surpresa. Então, o melhor caminho é estudar, é aprender e aplicar e aprender a reconhecer de fato, né, do que tentar por méritos próprios. Principalmente se você não quer uma gravidez, né, se você não quer engravidar. Então, assim, o melhor de tudo que você faz é você estudar, você aprender a ver quando você está fértil, quando você não está, entendeu? Porque é igual eu citei, isso muito provavelmente você vai ter uma surpresa se você tentar sozinha, se você ir por seus próprios caminhos. Claro que a Fernanda tem os vídeos, né, onde ela ensina algumas coisas e tudo mais, mas
você estar dentro do curso, você aprender, você ter as consultorias, é algo totalmente diferente do que você ir por, né, trilhar o seu próprio caminho sem conhecer a fundo né, as coisas e tudo mais. Então, a minha mensagem é, se você quiser fazer sozinha, não faça. É verdade mesmo. Às vezes parece que a gente tá. Ela quer vender o curso, né? Ela vai mandar eu não me virar sozinha. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu recebo mensagens de mulheres dizendo: muito obrigada, você me ajudou muito, eu parei o anticoncepcional, mas olha só, tive uma surpresa e engravidei. E o bom é que elas vêm assim, mas olhe, não é sua culpa não, viu? A culpa é minha. Eu fiz, ai, que bom, porque você está me dizendo isso, porque eu nunca mandei separar e ficar sozinha, né? Porque quando você para de usar um método contraceptivo, você precisa seguir outro método contraceptivo e que seja seguro, que seja eficaz. Tem muitas mulheres que param e vão usar o aplicativo de ciclo. Porque o aplicativo de ciclo, ele é uma calculadora, né? Meninas que estão aqui usando o aplicativo, ele, assim, uma hora vai errar. Por quê? Porque ele é como se você marcasse num calendário qualquer de papel. Você marca assim, ó, hoje menstruei, dia 26/10. Aí, se você anotou as datas da menstruação um mês atrás, 2 meses atrás, ele vai fazer um cálculo do seu período fértil com essas datas. Só que o que o aplicativo de ciclo não sabe é que nós, mulheres, nós todas, sem exceção, quando passamos por um momento de estresse, ou de profunda tristeza, ou de doença, infecção, casos aqui de mãe com filho que foi internado, cirurgia, tudo isso bloqueia o ciclo. Ou essa ovulação, esse período fértil vai adiantar ou vai atrasar. Coisa que o aplicativo de ciclo não sabe. Agora, a mulher que domina o ciclo, a mulher que veio aqui e aprendeu, ela sabe exatamente, olha, eu não ovulei ainda, tá atrasado. É Engraçado, assim mesmo, Fernanda, porque aconteceu tem pouco tempo de o aplicativo falar para mim que aquele dia eu ia estar ovulando e eu olhar para o meu corpo e ver que não, que eu ia, que depois, né, que passou esse dia que o aplicativo disse que eu ia ovular, eu percebi que foi 2 dias após o aplicativo falar que era a minha ovulação. Imagina se eu tivesse me baseando só pelo aplicativo, né? Exatamente, porque aí quando fosse 2 dias depois, provavelmente o aplicativo ia falar assim, baixa probabilidade de engravidar. Exatamente. Que foi o que aconteceu com essa moça. E aí ela acreditou, porque afinal, ela achava que estava acertando, já tinha um ano que estava funcionando o aplicativo. Bom, o que eu queria falar também é que, assim, Fernanda, você só não ensina a gente a como conhecer o nosso ciclo, a não engravidar se a gente não querer. Você está salvando vidas, além de tudo. Porque eu acho que o mal menor de um anticoncepcional é uma gravidez. Tanta coisa pior que ele causa e muitas mulheres não têm noção, não têm, assim, imaginação para saber, não tá nem aí. Vai na onda do anticoncepcional. Então, você não só ensina a gente a nos prevenir, como você também está salvando nossas vidas. Minha, da Priscila, de todas as outras que já estão e as que vão entrar também. Você já deixa assim, ó, um legado para o resto da vida. Porque eu já tenho na minha carga genética o câncer de mama, né? Tudo parte materna. Eu já tenho a trombose, também por parte materna, e agora há pouco tempo, né, infelizmente, eu tive a perda da minha mãe por um AVC hemorrágico. Então, você imagina, eu quis parar, não com medo de engravidar, mas com medo de daqui 10, 15 anos eu desenvolvesse, né, com anticoncepcional, assim, disparasse de uma vez essa pequena porcentagem que eu já tenho de poder desenvolver a doença. E aí, quando você veio, você mostrou, você ensinou, então foi muito além de só evitar uma gravidez, foi muito além de só conhecer o meu ciclo. Na verdade, você está salvando vidas, assim, e você só fala assim, de não engravidar, mas atrás de tudo isso tem muito mais coisa, que a gente nem imagina. Só quem está dentro do domínio do seu ciclo, só quem está se conhecendo, só quem vê o mal que um anticoncepcional pode causar
que tenha essa consciência de que a melhor coisa é a gente se conhecer, o melhor investimento é a nossa saúde. E é tudo isso que você faz, assim, de bom grado, com muita dedicação, porque a gente vê a tua dedicação no grupo, na consultoria, aqui nas lives, nos vídeos que você deixa lá já postado, e assim, só gratidão, é só isso que eu tenho que te falar. Eu acho que em nome de todas nós, né, meu, da Priscila e de todas as outras que estão ali no grupo, que estão participando do Domine Seu Ciclo, eu acho que a palavra para você hoje é essa, é gratidão. Muito obrigada de verdade. Até eu me emocionei aqui. Mas, gente, não é verdade? Eu falo assim de coração aberto, porque é verdade. É verdade. Eu só fui ter um pouquinho de noção do mal que eu poderia passar quando aconteceu com a minha família, quando veio para mim. Antes disso, gente, eu imaginava que não existia uma vida sem o anticoncepcional. Eu falei para Fernanda que isso... Fernanda, como que foi a palavra que eu te falei, que eu até esqueci agora? No primeiro encontro que a gente teve, épico. Eu falei para você que isso era épico. Eu falei, vamos tirar uma foto? Aí você falou, isso! Claro, vamos, porque isso aqui para mim é épico. Eu não conheço ninguém que teve a coragem, que teve a força que você teve para começar isso. Porque isso é uma coisa muito séria. Eu vou chorar se falar demais. E sem, assim, o teu conhecimento, se você não tivesse esse conhecimento tão grande que você tem, você não conseguiria arrastar a gente junto. E é isso que você está fazendo. Obrigada, Moniquinha. Oh, meu Deus. Muito obrigada. É verdade, Fernanda, de coração mesmo. Eu acho que eu fui feliz, assim, de ter encontrado um trabalho que eu pude associar, juntar duas coisas, né, que eu gosto, que é ensinar e ensinar o que eu gosto e o que eu vivo. É muito bom. Eu sou muito grata ao universo por isso, sabe? É muito bom. Se eu falar, eu choro. E quando eu decidi parar por conta, antes de eu conhecer a Fernanda, eu marquei uma ginecologista porque eu não sabia como caminhar sozinha. Então, assim, eu sei que a dúvida que eu tive, com medo que eu tive, muitas mulheres têm, muitas mulheres passam. E realmente, se a gente não tiver ali uma pessoa nos puxando, uma pessoa nos ensinando e mostrando o caminho, é muito mais difícil. A gente começar sozinha, uma coisa que a gente nunca tentou, é muito difícil, é muito difícil. Então, quem para por conta própria e tenta seguir esse caminho assim, sem nenhuma orientação, é bem complicado da gente ter um sucesso aí, né? Porque é muita coisa, é muita informação, e a gente tem que ter um caminho certo, uma pessoa certa para levar a gente até o nosso conhecimento 100% e a gente sentir 100% segura sem um anticoncepcional na nossa vida. Gente, nossa, tá vendo? Só tenho que agradecer por isso. Peraí. Eu nem tô no período não fértil. Enfim, meninas, aí eu chamei aqui então a Priscila e a Mônica, e o tema da live de hoje foi assim: a Mônica parou de usar o anticoncepcional há 6 meses e está aplicando o método há 6 meses, a Priscila 2 anos. O que é que elas têm em comum? Vocês que estão aqui, me respondam agora. O que é que tem em comum a Mônica e a Priscila, meninas? Uma 6 meses aplicando o método e a outra 2 anos. Vocês já conseguem responder depois dessa nossa conversa aqui? A Lidiane falou, o que tem em comum é que elas não engravidaram. Muito bem, bem observado. A Daniela, a liberdade e a segurança que elas têm. Exatamente. E sem anticoncepcional. Não importa se tem 6 meses ou se tem 2 anos, o resultado é o mesmo. Por quê? Porque elas seguiram um método que tem um começo, um meio e um fim. Se você segue direitinho, você vai chegar lá também. É exatamente isso. A resposta aqui da Lidiane, somada com a da Daniela, fechou aqui a resposta. E também a Núbia também, que falou assim, o que elas têm em comum é o desejo de ter uma qualidade de vida melhor. Meninas, então eu agradeço imensamente Priscila, Mônica, Priscila aí, né, com suas
atividades agora atrás do mestrado dela, se formou agora em biomedicina. A Mônica tem a filhinha para cuidar e elas deixaram, abdicaram do tempo dela, de graça, para vir aqui falar de verdade, para ajudar vocês, mulheres que estão de fora, a conhecer essa vida do lado de cá. Porque é muito melhor ver as meninas falando do que eu vir contar uma história, né? Meninas, vocês querem falar alguma coisa antes da gente se despedir? A Márcia falou, emocionante. É emocionante mesmo. Eu vou desligar aqui, eu vou tomar até uma tacinha de vinho, porque é muito emocionante. Eu só tenho a agradecer, Fê. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui, conhecer a Mônica. Mônica, as suas falas foram todas lindas. Emocionantes. Obrigada. E é exatamente isso. É o que Pode sai falar. daqui de dentro mesmo. Não teve, assim, nada planejado, não teve nada combinado. É só o sentimento que a gente tem quando a gente começa a aprender e ver o que realmente funciona. Que a gente vê que não é um truque, que não é golpe, que não é a Fernanda só tentando vender o curso dela. É muito além disso. A Fernanda é uma mãezona aqui pra gente, né? E pega nossa mãozinha e vamos que vamos. É tudo isso. E é um trabalho, muito transformador, né? Tem umas meninas que falam assim, mas por que você vai cobrar por isso, né? Por que você cobra por isso? Porque é meu trabalho. Se eu não cobro, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter estrutura para receber essas meninas, para fazer o curso funcionar tão bem como ele funciona? Não tem como. É o meu trabalho. Eu deixei a faculdade, eu não dou mais aula. A minha vida esse é o meu trabalho. Né? Com o tempo, acho que as meninas vão entendendo que isso é um trabalho, né? E tem que ser feito muito sério. Se der de graça o curso, não faz. E outra, eu não vou ter onde trabalhar, né? É verdade. E se for de graça, às vezes você não tem nem, assim, como ajudar uma por uma, que nem você está fazendo aqui com a gente, né, Fernanda? Porque é muitas mulheres. Imagina como que você ia conseguir dar um suporte, dar uma atenção, tirar nossa dúvida ali na hora que a gente fica encabulada achando que já está grávida, só que não tem nada a ver, a gente nem passou pelo período fértil e já está com essa pulguinha atrás da orelha. Então, assim, é muito além de só um curso. É muito, muito além disso. É muito além. Mas, meninas, tá muito tarde já, senão a gente vai ficar falando bastante aqui, as meninas têm coisa para fazer. Obrigada mais uma vez, Moniquinha. Obrigada, Pri. Um beijão. Muito obrigada, Beijo. viu? Beijo, tudo de bom. Tchau. Obrigada demais. Tchau.